Olá, pessoal! Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a professora Juliana Oliveira, do Mutirão, e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre o 7 de setembro, né? Agora em 2020, especificamente nesse mês de setembro, nós estamos comemorando 198 anos da nossa independência. Então eu tô fazendo esse vídeo para a gente lembrar essa data, né, para toda a comunidade escolar do Mutirão, não só os nossos alunos, os nossos ex-alunos e futuros alunos também, enfim, para que a gente entenda um pouco do que exatamente significou a independência, porque decorar datas é algo que comumente a gente faz. Eu decoro que o 7 de setembro é o dia da independência. Mas o que exatamente significou a independência? É importante a gente entender então todo o contexto que propiciou para que esse evento acontecesse na nossa história, e esse é o tema desse vídeo de hoje, né, dessa videoaula que a gente vai trabalhar um pouquinho. A primeira coisa que a gente precisa entender, todos os eventos históricos, e isso inclui o nosso 7 de setembro, eles não acontecem da noite para o dia. Ou seja, o Dom Pedro ele não acordou no dia 7 e resolveu, olha, hoje eu vou proclamar a independência. A independência, a proclamação, ela é o resultado de um processo, né? Na verdade, ela é a finalização de um processo que, no meu entendimento, inicia em 1808, ou seja, 14 anos antes, né, da data magna da independência, que é o 7 de setembro de 1822. O que aconteceu 14 anos antes? Para ser mais clara, em 1808, a chegada da família real portuguesa ao Brasil. A chegada do Dom João VI, que era o príncipe regente, vai mudar completamente a história do Brasil daquele momento em diante, porque a estrutura do Brasil começa a se modificar, as relações comerciais, as relações sociais do Brasil vão sofrer uma transformação gigantesca a partir da chegada da família real, e aqueles laços que nos uniam aos portugueses, que nos tornavam dependentes financeiramente, politicamente deles, eles vão começar a se soltar já em 1808. Então eu costumo trabalhar com os alunos nas aulas de História do Brasil que a nossa independência é um processo que inicia em 1808 e vai encerrar no 7 de setembro de 1822, que é a data que nós estamos comemorando agora, né? Estamos comemorando aí, estamos quase chegando ao bicentenário da nossa independência. O que exatamente acontece em 1808? Bem, a conjuntura na Europa faz com que a corte portuguesa, a nobreza toda de Portugal, venha para o Brasil, se mude para o Brasil, né? O Napoleão Bonaparte está no cenário político na Europa e isso força o Dom João VI a vir para o Brasil. A gente pode aprofundar bastante esse tema do Napoleão num outro momento, mas o importante é que a conjuntura europeia faz com que o príncipe Dom João VI venha para o Brasil, e aí isso acaba mudando as estruturas do Brasil. A primeira coisa que ele vai fazer aqui e que vai dar o direcionamento para essa mudança e para essa ruptura do Brasil com Portugal é a abertura dos portos. O que isso significa? Significou dizer que comercialmente o Brasil vai poder expandir. E percebam que eu estou dizendo que há essa mudança toda na estrutura, mas ela, não estou dizendo que necessariamente ela foi boa ou ruim, apenas que foi uma mudança. Antes disso, o Brasil vivia num sistema com os portugueses de pacto colonial. O que era o pacto colonial? Bem, o Brasil não poderia comprar nenhum produto de outra nação que não fosse Portugal e não poderia enviar os seus produtos para outras nações que não fosse, primeiramente, passasse por Portugal. Então os portugueses eles ganharam muito dinheiro, muita grana com o pacto colonial, porque se nós precisávamos aqui de produtos, os primeiros produtos industrializados estavam surgindo, né, sobretudo na Inglaterra, a Revolução Industrial já estava acontecendo na Europa, então a gente precisava aqui de utensílios para o trabalho, de utensílios domésticos, roupas, uma infinidade de coisas. Só que nós não podíamos comprar esses produtos direto das nações que os produziam. Esses produtos precisavam passar por Portugal, então os portugueses eram uma espécie de intermediadores nesse processo.
tanto dos produtos que vinham de fora, passavam por Portugal, e é óbvio, se eles compravam um produto lá da Inglaterra, por exemplo, por 10, eles repassavam para o Brasil por 50. Então eles ganhavam muito em cima disso. E os nossos produtos primários aqui, sobretudo o açúcar e pedras preciosas, enfim, eles também, outras nações tinham interesse e eles iam daqui para muitos lugares do mundo. Só que nós não tínhamos essa autonomia de negociar direto com outras nações. Os produtos tinham que sair daqui, passar por Portugal, que pagava um preço de banana pelos nossos produtos e vendiam a preço literalmente de ouro para essas outras nações. Esse era o pacto colonial. Quando o Dom João VI chega no Brasil, o pacto colonial vai deixar de existir, ele abre os portos para as nações amigas de Portugal e aí começa então a chegar navios de várias nações do mundo com diferentes produtos, então começa uma movimentação econômica, uma movimentação social, começam a chegar exploradores, então o Brasil vivia até aquele momento como dentro de uma bolha, Portugal nos deixava numa bolha, por quê? Porque nós éramos a galinha dos ovos de ouro, então eles não tinham interesse que outras nações viessem para o Brasil. A partir desse momento da chegada do Dom João VI, outras nações vêm para o Brasil, vêm para explorar, botânicos, enfim, artistas, uma série de outras pessoas, de diversas nações começam a vir para o Brasil e isso começa a diversificar, mudar um pouco a estrutura, a nossa estrutura social e econômica. Então, e aí um outro ponto importante, imagine, uma corte europeia vem para o Brasil. Então lá, eles estavam acostumados com um certo luxo, vamos dizer assim. Claro que as cidades europeias não eram nem de perto o que são hoje, em desenvolvimento, em tecnologia e tudo mais. Mas eram cidades apropriadas para abrigar uma corte, reis, rainhas, enfim, duques, duquesas e tantos outros títulos mais quanto a gente possa imaginar. Quando esse pessoal chega no Brasil, eles encontram um nada, cidades completamente desestruturadas, nenhuma condição de abrigar essas pessoas que estavam acostumadas com um certo padrão de vida. Então, nesse sentido, Dom João VI tenta trazer um pouco do padrão de vida da Europa para cá. Mais uma vez, repito, eu estou dizendo que foi uma mudança, não estou afirmando que foi bom nem que foi ruim para o Brasil. Mas essa transferência desse modo de vida dos europeus para o Brasil faz com que haja um certo investimento na infraestrutura do Brasil, né, como um todo, ruas, calçamentos, construções, bancos. O Banco do Brasil é desse período, universidades. O Brasil não tinha uma universidade, ou seja, quem daqui quisesse estudar, quisesse cursar um nível superior, necessariamente tinha que ir para Portugal. Coimbra era o principal destino de quem morava no Brasil e tinha esse desejo de cursar um nível superior. Então, o Brasil começa a se transformar. A capital do Brasil é o Rio de Janeiro nesse momento. Então, principalmente ali na região sudeste, começa a ver toda essa transformação estrutural, cultural, política, econômica, social, a partir da chegada do Dom João VI. Então, percebam, nós deixamos de ser uma reles colônia no fim do mundo, né, que vivíamos basicamente da produção primária, né, de produtos primários, ou seja, basicamente da extração de pedras preciosas e da agricultura, da cana-de-açúcar, sobretudo, e passamos já a poder usufruir de outros mecanismos que o mundo lá fora já estava usufruindo há décadas e, no entanto, Portugal nos deixava nessa bolha. Então, nesse sentido, eu entendo que em 1808, com a chegada do Dom João, a gente já começa a romper, a afrouxar um pouco essa estrutura que nos deixava amarrados a Portugal. Mas, como eu expliquei no início desse vídeo, o Dom João VI veio para cá em função da conjuntura política que estava acontecendo na Europa. Napoleão Bonaparte estava em ascensão e acabou forçando a vinda dele para cá. Na metade da segunda década do século XIX, lá pelos anos de 1814, 1815, começa a mudar essa estrutura em função da derrota do Napoleão Bonaparte. Ele não foi derrotado pelos portugueses, foi derrotado por outras forças, mas em 1814 ele vai ser derrotado. E
E aí os portugueses começam a pensar, bom, se o nosso rei foi embora de Portugal para o Brasil em função do Napoleão Bonaparte e agora o Napoleão foi derrotado, ele já pode voltar para cá e governar o Império Português daqui, da onde sempre foi o seu lugar, que era Portugal. E aí os portugueses se organizam e em 1820 vai acontecer a Revolução do Porto. Também é um fator bem importante, porque ela vai dar seguimento nesse caminho que o Dom João VI já tinha iniciado em 1808. Então, em 1820, com a Revolução do Porto, os portugueses vão fazer algumas exigências. Que exigências eram essas? Eles vão querer que os ingleses deixem Portugal, deixem de ter poder sobre Portugal, porque quando o Dom João VI vem embora, só para dar ambientar um pouco vocês, quando o Dom João VI vem embora, a Inglaterra fica comandando Portugal, defendendo Portugal de uma possível invasão francesa dos exércitos do Napoleão Bonaparte. Então a Inglaterra estava dando as regras em Portugal e os portugueses já não estavam aceitando mais isso. Então eles exigiam que os ingleses deixassem o país e exigiam a volta do rei, exigiam que o Dom João VI voltasse a governar em Portugal, queriam que o Brasil, exigiam, que o Brasil voltasse à sua condição de colônia e com isso a volta do pacto colonial, que era aquele esquema onde Portugal era nosso intermediador nas nossas negociações, no nosso comércio. Então, e para isso eles ameaçavam o Dom João VI que se ele não voltasse ele perderia o trono, porque afinal de contas ele era o rei de Portugal e ele deveria governar em Portugal. Com medo de perder o trono, evitando que isso acontecesse, o Dom João VI volta em 1821, um ano antes da nossa independência. Ele volta para Portugal, atende à exigência das cortes portuguesas, mas ele deixa o filho dele no Brasil, o Pedro, como príncipe regente, por dois motivos basicamente. A independência era algo que não poderia ser evitado. As outras nações, o outro território vizinho nosso, que era o território espanhol aqui na América Latina, já estava passando por esse processo de independência, ou seja, a América Espanhola se fragmentou em várias nações menores, que são as nações que nós temos hoje, e eles proclamaram a sua independência, o território espanhol ficou fragmentado. E o Dom João VI queria evitar que o território português aqui na América se fragmentasse, ou seja, ele queria garantir que o Brasil continuasse com essa extensão gigantesca que tem, e deixando o filho dele, ele também garantia de que esse território continuasse, mesmo com a independência, que era inevitável que acontecesse, que esse território continuasse nas mãos da família real portuguesa, de uma certa forma, porque o príncipe era português. Embora ele tenha crescido no Brasil, chegou aqui criança, mas ele era português, ele era filho do rei de Portugal. Então, mesmo se acontecesse a independência, que já era previsto que aconteceria, o Brasil ainda continuaria nas mãos da família real portuguesa. Então, quando o rei vai embora e deixa o seu filho, a ideia central era essa, evitar a fragmentação do território e manter o Brasil nas mãos da família real portuguesa. E é o que de fato acontece, porque imaginem, se ele fosse embora e levasse o seu filho e fosse toda a família real, os movimentos de independência estavam acontecendo já aqui em toda a América. Quem seria o grande líder do Brasil, da independência do Brasil, e se tornaria necessariamente o líder do país, enfim, imperador ou presidente que fosse, seria aquela pessoa que estivesse à frente desse movimento de independência. E a gente não tem como prever quem seria essa pessoa. Possivelmente o José Bonifácio, mas não dá para ter certeza disso. Então o Brasil poderia ficar nas mãos de qualquer outra pessoa. Quando o rei vai embora, ele deixa o filho dele, ele tem certeza que a independência vai acontecer, é impossível, é inevitável isso, mas que o Brasil ficaria nas mãos, ainda continuaria nas mãos da família real portuguesa, e é o que acontece. Ele volta para Portugal em 1821, atendendo às exigências dos portugueses com a Revolução do Porto, só que ele deixa o seu filho, os portugueses ficam furiosos, porque
estando o príncipe regente aqui, eles não vão conseguir implementar as políticas que eles gostariam, né? Quer dizer, retornar aquelas velhas políticas coloniais que existiam no Brasil antes, porque o príncipe estava aqui. Então eles começam a exigir, a forçar a volta do príncipe, desde que o rei chega sem ele lá, as cortes portuguesas não vão aceitar, começam a exigir, a própria Inglaterra também começa a pressionar para que o príncipe volte para Portugal. Ele, tendo o apoio da sua esposa, do próprio José Bonifácio e da população basicamente do Rio de Janeiro, São Paulo, ali da região sudeste, que era aquele núcleo político do Brasil nesse momento. Então ele vai ter o apoio dessas camadas, o povo não quer voltar à condição de colônia, então ele acaba atendendo a esse desejo da população, né? E esse certo apelo de parte da elite brasileira nesse momento, e vai proclamar a independência no 7 de setembro, ou seja, há um caminho para isso. Em janeiro, no dia 9 de janeiro do ano da independência, já em 1822, a gente vai ter um acontecimento que ficou conhecido na história como o Dia do Fico, que foi o dia 9 de janeiro de 1822, ou seja, no início daquele ano, que ele vai atender um abaixo-assinado com milhares de assinaturas pedindo para ele ficar. Ele vai sair na sacada do palácio e vai proclamar aquela frase que ficou muito famosa na história, quando ele disse: se for para a felicidade de todos e o bem geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Então, naquele momento, ele disse assim: eu não vou cumprir as ordens de Portugal, eu vou fazer o que for possível para que o Brasil se torne uma nação independente. Então, e a partir de janeiro daquele ano, de 1822, muitas ações vão ser tomadas, e aí a nossa ruptura com Portugal vai ficando cada vez mais inevitável, né? Até que no dia 7 de setembro, então ele está voltando de uma viagem ali por Minas Gerais, São Paulo e tal, naquela região, vai receber uma carta da princesa Leopoldina, do José Bonifácio também, dizendo para ele: olha, esse é o momento, tá todo mundo pressionando, tu precisa tomar uma atitude. Então ele vai proclamar a independência ali. A gente sabe que ficou um momento muito romantizado, assim, aquela imagem do Dom Pedro num cavalo branco, todo mundo bonito, arrumado. A gente sabe que exatamente não foi assim, aquela imagem daquele quadro, principalmente da independência, que ficou famoso, que foi encomendado pelo filho dele, na verdade, o Dom Pedro II, mais tarde. Mas, de fato, esse movimento aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, e a partir daquele momento nós nos tornamos independentes de Portugal. Então, até aqui a gente conseguiu entender, né, como é que aconteceu esse processo. Claro, teria muitos pontos que se poderia aprofundar ali, mas aí eu vou convidar vocês para vir quando tudo voltar ao normal, né? Quem ainda não é nosso aluno, para vir para o mutirão, para que a gente possa trabalhar muito mais a história do Brasil. É um assunto que eu particularmente adoro. Então, para quem não é nosso aluno, eu aproveito para fazer um convite aqui. Nas aulas de história a gente trabalha bastante essa questão. A história do Brasil, de fato, é um assunto muito caro para mim, eu acho muito importante. Então, a gente entende que foi um processo, que não é da noite para o dia que se resolve fazer uma revolução, que se resolve proclamar uma independência, que se resolve proclamar a República, por exemplo, que vai acontecer em 1889. E quem sabe a gente possa até fazer um vídeo também para falar um pouco sobre isso. Proclamamos a independência. O que isso significou de fato para o Brasil e para os brasileiros? Politicamente, significou a nossa libertação de Portugal. Assim, a gente já não está mais vinculado com os portugueses, nós não precisamos mais obedecer às leis portuguesas, nós já podemos criar as nossas próximas leis, tanto que em 1824, 2 anos depois, a gente vai ter a nossa primeira Constituição. E socialmente também a gente consegue construir as nossas próprias conjunturas, claro que muito ainda espelhado no que acontecia na Europa. Praticamente, assim, na prática mesmo, para a população em geral do restante do Brasil, que estava fora daquele núcleo social e político ali da região sudeste, não mudou muita coisa. Porque antes nós tínhamos um rei que era português, e agora nós temos um imperador, né? O Brasil se torna o império
deixa de ser colônia de Portugal, ou melhor, deixa de ser parte do Império Português e vai ser um império independente, que tem como imperador aquele que vai se tornar o Dom Pedro I, a sua esposa vai se tornar imperatriz, né, a Imperatriz Leopoldina, mas na prática não muda muita coisa, porque nós tínhamos um rei que era português, que governava o Brasil, e agora nós temos um praticamente rei, um imperador, que também é português, que é filho daquele antigo rei que vai governar o Brasil. Então o Brasil continua sendo um país, a economia do Brasil continua sendo calcada na escravidão, o Brasil continua sendo um país escravocrata, a maioria da população, a maioria esmagadora da população analfabeta, miserável. Quem vivia fora desse centro social e econômico da região sudeste, para essas pessoas muito pouca coisa mudou com a proclamação da independência. Mas, ainda assim, mesmo que essas mudanças tenham sido mínimas, elas vão ser importantes para que os próximos passos da nossa história pudessem ter sido trilhados. Então, nesse sentido que mudança estrutural não houve muita, não houve, mas foi um primeiro passo para que a gente chegasse, por exemplo, ao Brasil República que nós somos hoje. Eu sempre costumo dizer assim que é importante a gente entender esses processos, entender a nossa história, porque se hoje a gente questiona muito do nosso comportamento enquanto sociedade, enquanto país, enquanto nação, muito do que acontece hoje, dos questionamentos que nós temos hoje, as respostas estão na história, em todos esses acontecimentos que vêm se dando desde que os portugueses invadiram essas terras aqui em 1500, ou seja, essa terra nunca mais foi a mesma, geograficamente falando, as transformações não pararam desde então, e as populações que aqui viviam, os nativos, também nunca mais vão ser os mesmos desde a chegada dos portugueses, a invasão dos portugueses aqui em 1500. Então, entender esses processos é importante, é crucial, é fundamental para que a gente consiga responder algumas das perguntas que nós nos fazemos hoje enquanto sociedade, enquanto Brasil, enquanto nação, enfim. E para finalizar, eu quero deixar uma indicação de leitura aqui para vocês. Esse livro aqui, que é a História Concisa do Brasil, do Boris Fausto, com certeza um dos maiores historiadores do país, e essas leituras servem, é um livro um pouco denso, como vocês podem ver, mas a gente vai lendo aos poucos, capítulo por capítulo, e vai entendendo como que esses mecanismos, né, de transformação, como que eles vão acontecendo e eles vão moldando. O que acontece num período, de uma certa maneira, vai moldar o que vai acontecer no próximo período. E assim vem se construindo a nossa história. Então, o que a gente vive contemporaneamente no Brasil, contemporaneamente falando, agora, hoje, é muito reflexo daquilo que aconteceu lá atrás, ou seja, aquilo que foi construído lá atrás vem se desenrolando e resulta na conjuntura que nós temos hoje, que eu também não estou aqui dizendo que é boa ou que é ruim. E os questionamentos que, porventura, a gente possa nos fazer em relação à nossa construção social, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, de se posicionar politicamente, socialmente, é muito resultado dessas construções que iniciaram lá atrás. Por isso a importância da gente entender. E para finalizar, assim, quero deixar um último recado, que decorar datas, elas não têm muita relevância se a gente não entender o que essas datas significaram. Então a gente vem de um histórico, pelo menos eu, né, de que decorava todas as datas, sabia de cor todos os feriados do calendário, mas não tinha a mais vaga ideia do que essas datas significaram para a nossa história, para a nossa construção enquanto nação, enquanto sociedade. Então eu deixo aqui o meu convite para vocês buscarem na literatura, é o único lugar que a gente pode encontrar respostas para essas questões, na literatura, a partir das pesquisas dos historiadores, dos sociólogos, de pessoas que estão debruçados em entender como que a nossa sociedade vem funcionando desde 1500, de 1500 para cá. E antes disso até, já
nas populações que aqui já estavam antes da chegada dos portugueses, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, reforço o meu convite para quem ainda não conhece a nossa escola, para quem não é nosso aluno, que venha para o mutirão, que a gente consegue aqui trabalhar um pouco mais dentro das nossas aulas, a gente consegue trabalhar um pouco mais detalhadamente todos esses acontecimentos. E para quem já foi meu aluno, para quem já é nosso aluno, eu fico feliz que estejam nos assistindo, eu espero que tenham gostado do vídeo e nos encontramos na próxima, ok?